Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. O Congresso inimigo do povo está de volta. Ficaram chateadinhos porque o presidente Lula vetou o aumento de deputados, e decidiram aprovar pautas bombas para minar o governo no velho estilo Eduardo Cunha. Veja a análise de Otávio Guedes. Em clima de chumbo trocado, climão, viu? A Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza o uso de até 30 bilhões de reais para a renegociação de dívidas de setores do agronegócio. Essa aprovação aconteceu logo depois do presidente Lula vetar aquele projeto que aumentava o número de deputados. Houve aí uma... Eu não tô vendo, eu tô sentindo, ó. Valdo, tá sentindo um cheirinho de Eduardo Cunha aí? Porque é o mesmo método. Agora, nós temos algumas diferenças. Método por quê? Porque Eduardo Cunha foi, se não inventou, pelo menos batizou, organizou e estabeleceu métodos de pautas bombas para emparedar presidentes da República. É isso. O Hugo Mota era ligadíssimo ao... Ele era bem novo, era considerado menino prodígio ali. O Lira também era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça durante a gestão do Cunha. Então, à exceção do Rodrigo Maia, nós temos uma linhagem de Eduardo Cunhas na presidência da Câmara. E essa atitude do Hugo Mota cheira a Eduardo Cunha. Tem um cheiro de Eduardo Cunha no ar. Quais são as diferenças? A diferença falada pela própria oposição é que Lula não é Dilma. E a pesquisa que a Ana Flor trouxe, de cada 10 brasileiros, 8,5, 8 e metade de um corpo, defendem o veto. Então é isso que levou o presidente Lula a vetar. Nesse momento, a Câmara tem que se decidir. Ou ela é pela austeridade fiscal, desde o impeachment da Dilma, né, principalmente no governo Temer, ela assumiu esse papel. Eu sempre disse que é uma hipocrisia, porque o Centrão sempre foi pelo gasto público, pela expansão dos gastos, mas está posando de responsável de austeridade, enfim, do aumento dos impostos, mas agora começa a votar a pauta bomba. A pauta bomba sempre é para inviabilizar gastos do governo, investimentos do governo, ou seja, expansão do gasto público. E nesse país, o perigo é que o país tem um sentimento muito de antipolítica, não gosta de política, quer dizer, acompanha, vota, mas é um sentimento assim, uma discussão rasa. Então, essa crise institucional, ela é ruim. Agora, a Câmara erra. Não era para aumentar o número de deputados, era para respeitar a proporcionalidade. Especialmente nesse momento, né? Nesse momento em que ela está derrubando aumento de imposto e que ela já está com uma fortuna em emendas, gastando, né? Pelo amor de Deus, é dinheiro do povo. Pois é, todo mundo paga e é ruim, é um risco para a democracia. O impeachment da Dilma é ruim. Uma democracia ter 2 impeachments de presidente num curto espaço de tempo. Significa que essa democracia ela não está saudável como deveria. Ou o sistema de governo está errado, porque isso no parlamentarismo, isso não... Quer dizer, é uma crise, mas não é você destituir o gabinete porque perdeu o apoio parlamentar. Mas nesse nosso presidencialismo, nesse nosso ex-presidencialismo, no nosso atual parlamentarismo orçamentário, isso é muito grave. A Câmara dos Deputados aprovou hoje de madrugada o afrouxamento das leis que regem o licenciamento ambiental no Brasil. A discussão do projeto de lei entrou pela noite. A votação foi pouco antes das 2 horas da madrugada e contou com o empenho do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e a pressão da bancada ruralista. O texto tramitava havia 21 anos e foi o último a ser analisado pelos deputados antes do recesso. O relator disse que as mudanças não representam risco ao meio ambiente. Nós buscamos regras e prazos claros. Nós queremos aperfeiçoar os processos de licenciamento ambiental. Nós buscamos vencer a burocracia e assegurar na prática, de verdade, a conservação ambiental. Nós estamos mantendo todo o rigor na avaliação dos impactos ambientais. O que nós estamos propondo é uma atualização, uma racionalização dos processos de licenciamento ambiental. O projeto de lei afrouxa as regras para o licenciamento ambiental no país. Por exemplo, facilita a licença para empreendimentos com potencial de impacto no meio ambiente, como viadutos, pontes, hidrelétricas e barragens de rejeitos. Dispensa a licença para outras obras, como ampliação de estradas, e para atividades como agricultura tradicional e pecuária de pequeno porte. Passa a existir o licenciamento automático feito por autodeclaração, sem análise prévia de órgão ambiental. Os responsáveis por empreendimentos de pequeno e médio potencial poluidor vão precisar apenas prometer seguir os limites da lei. A fiscalização vai ser apenas por amostragem.
Não são mais obrigatórias as regras do Conselho Nacional do Meio Ambiente para licenciamento de atividades de mineração de grande porte ou de alto risco. A proposta exclui a necessidade de aprovação do IBAMA para corte de vegetação da Mata Atlântica, um dos biomas mais devastados do Brasil, deixando a autorização para estados e municípios. O projeto também anula trechos da Lei da Mata Atlântica que restringem a derrubada de matas primárias e secundárias. 267 deputados votaram a favor do novo marco do licenciamento ambiental. 116 parlamentares foram contra. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu as mudanças. Todas as obras paradas esperando licenciamento ambiental, esperando desburocratização, esperando racionalização dos processos para que o Brasil possa crescer como merece e desenvolver como merece. É óbvio que nós orientamos favoráveis às emendas apresentadas. O deputado Chico Alencar, do PSOL, afirmou que o projeto de lei é um retrocesso. Uma espécie de legislação de exceção. Criar um conselho de governo para aprovar com mais celeridade projetos estratégicos sem consulta prévia, sem estudos ambientais, sem elementos do impacto que aquelas obras de grande impacto vão causar, é algo inaceitável. Veio do Senado, tudo visa exatamente a acelerar, atropelar e, muitas vezes, inevitavelmente, devastar, adulterar, prejudicar o nosso presente e o nosso futuro. Representantes do setor produtivo, da comunidade científica e entidades ligadas à conservação criticaram o texto. No Recife, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência participou de um ato contra o projeto. Nós consideramos que é muito importante preservar uma abordagem técnica, científica, correta da exploração da natureza. Não pode ser substituída uma abordagem objetiva, imparcial, neutra, com base na ciência, pela simples vontade do explorador, porque isso pode levar a uma devastação ambiental que a gente é contra. O professor de Direito, Gustavo Sampaio, avaliou que as mudanças são inconstitucionais. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um princípio da Constituição da República e qualquer lei que o afronte é lei inconstitucional. No meu entendimento, esse projeto tende a produzir uma inescapável inconstitucionalidade que precisa ser coibida. Representa, portanto, um retrocesso na nossa legislação de tutela e defesa do meio ambiente no Brasil. A proposta vai agora para a sanção do presidente Lula. O governo declarou que está dialogando com o Congresso para alterar pontos e artigos do texto que vão contra a proteção do meio ambiente, povos indígenas e quilombolas. A expectativa é negociar para que esses trechos específicos sejam vetados em acordo com os parlamentares. Um dos pontos em questão é o licenciamento automático. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o texto do licenciamento ambiental fere os interesses do Brasil, que se esforça para liderar ações de proteção do planeta que serão discutidas na COP30, em novembro, no Pará. A ministra disse que é possível o Brasil zelar pelos recursos naturais e, ao mesmo tempo, incentivar a produção e os negócios. Você imagine que é cada estado ou cada município dizendo que o licenciamento vai ser de um jeito no seu estado, na sua região. Isso vai levar à judicialização generalizada, vai emperrar todo o processo. Hoje você tem uma dinâmica consolidada e conhecida, que pode ser aperfeiçoada. Somos, ao mesmo tempo, uma potência florestal. É destruir as florestas e nós vamos pagar um preço muito alto, que, aliás, nós já estamos pagando. A seca no Pantanal, a seca na Amazônia, as ondas de calor. Tudo isso faz com que a gente deva proteger mais e não proteger menos. Ganhar celeridade não significa perder qualidade. A gente pode crescer, gerar prosperidade, emprego, renda digna para o nosso país, sem precisar da destruição e do afrouxamento, da amputação da legislação ambiental. Mas me traz, por favor, o Túlio Amâncio, lá de Brasília,
para falar sobre casos que estão chamando bastante atenção. Hoje, eu me perdi aqui, nessa quinta-feira, houve o veto do presidente Lula, né, Túlio Amancio, da possibilidade de aumento do número de deputados. Havia ali uma tentativa de fazer uma voltinha na lei para conseguir aumentar o número de deputados e alguns estados não perderem bancada. Lula vetou. Isso traz alguma repercussão na relação entre o executivo e o legislativo, não é isso, Túlio? Uma boa tarde a você. Se traz, Lucas. Boa tarde, querido. Bom falar contigo. Boa tarde a todo mundo que está no Brasil Urgente, acompanhando essas movimentações aqui em Brasília também. É o seguinte, foi aprovado pelo Congresso, né, primeiro pela Câmara, depois pelo Senado, o aumento do número de deputados, de 513 para 531. E aí, como todo projeto que é aprovado no Congresso, vem para o Planalto, para sanção ou para o veto do presidente, ou ele poderia nem fazer nada. Se ele não fizesse nada, o projeto seria promulgado, iria começar a valer, seria promulgado pelo Congresso Nacional. Mas Lula decidiu vetar. Isso com base em pesquisas de popularidade, pesquisas sobre o tema. Saiu uma pesquisa ontem que dizia que 85% dos brasileiros eram contra esse aumento do número de deputados. Então, Lula decidiu vetar, comprou briga com o Congresso Nacional. Segundo aliados, o Congresso não vai ter coragem de derrubar esse veto. A gente tem que acompanhar aí as próximas semanas para ver se esse veto será ou não, de fato, derrubado pelos parlamentares. Mas há um movimento de descontentamento por parte do presidente da Câmara, o Hugo Mota, e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por essa decisão do presidente. Mas ela é uma decisão popular, ou seja, Lula decidiu comprar essa briga com o Congresso a fim de tentar melhorar os seus índices de popularidade, que vêm sendo baixos, né? Aumentou aí 3 pontos na última pesquisa, mas ainda são considerados baixos. Lucas. No Congresso da mamata, é luxo, ostentação, auxílio até pra gravata e dinheiro no colchão. Criam lei pra proteger, não é pra nação, e o povo assiste bobo batendo palma de ilusão. Auxílio pra gravata, paletó, cabeleireiro. Mudança que não muda apartamento o ano inteiro. Auxílio pra transporte, consultor e motorista. E o povo achando lindo enquanto a vida vira pista. Dizem sou patriota, defendo a moralidade, mas por trás do microfone e é só jogo de vaidade. Cortam gasto na escola, mas não tocam no buffet. E ainda ganham medalha por fingir que fez valer. No Congresso da mamata, é luxo, ostentação, auxílio até pra gravata e dinheiro no colchão. Criam lei pra proteger, não é pra nação, e o povo assiste bobo batendo palma de ilusão. Prometem economia, mas só cresce a mordomia. Filho, primo e cunhado arrumando uma boquinha. Emenda pra asfaltar o próprio sítio no verão. E se alguém questionar, já chamam de comunhão. É férias garantida com reajuste automático. Foram privilegiado, tudo muito democrático. Emprego que não falha, nem precisa competência. E se errar, inventa CPI pra ter paciência. No Congresso da mamata, é luxo, ostentação, auxílio até pra gravata e dinheiro no colchão. Criam lei pra proteger, não é pra nação, e o povo assiste bobo batendo palma de ilusão.